Boa tarde a todos e boa tarde também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Então, a gente vai fazer algumas reflexões sobre felicidade e culpa. Primeiro, pensando em felicidade. Parece que todos nós sabemos o que é estar felizes, nos sentirmos felizes. Mas, se a gente se dedicar a perguntar a cada pessoa o que a faria feliz, vamos encontrar variações. Vamos encontrar formas diferentes de achar a felicidade e de se sentir feliz. Muitas pessoas sentem felicidade a partir de algo que aconteça a elas, a partir de conseguir algo que esteja faltando. Existem, a gente pode dizer, dois tipos de felicidade. Aquela que é interna, que o motivo vem de dentro. Essa felicidade, ela tem mais chances de durar. Na verdade, ela tem um ponto que é pleno, né, até eterno, que é quando o indivíduo conquistou dentro de si mesmo os motivos para a sua felicidade. De alguma forma ele está em paz consigo, de alguma forma ele compreendeu a vida, compreendeu o que significa a sua vida, compreendeu o divino, compreendeu os opostos. Então ele pode se sentir feliz, também porque se sente em comunhão com o divino. Mas a maioria de nós depende de alguma forma do externo para se sentir feliz. Uma coisa não invalida a outra, não impede que com o tempo, enquanto nós procuramos no externo e no perecível a nossa felicidade, nós também iremos, paulatinamente, construindo dentro de nós a felicidade interna. É aquela que só depende de nós, que podemos passar pelo tufão, pelas tempestades, pelas dores, mas vamos continuar nos sentindo felizes. Mas, de um modo geral, vivemos num planeta, temos dificuldades, muitas vezes somos apegados à matéria, então a nossa felicidade termina dependendo de uma série de eventos e de uma série de coisas, que vão desde possuir bens materiais, que seria a necessidade, né? Como os espíritos nos dizem, quando você está focado na vida material, e mesmo quando você está encarnado, você tem um ideal de felicidade material. E esse ideal, segundo os espíritos, é ter condições de atender às próprias necessidades. Claro que, com o processo evolutivo, com a civilização, nós começamos a ter tantas necessidades que fica difícil ser feliz. Porque precisamos hoje de muitas coisas. É muito diferente do homem primitivo, que comer, beber, dormir, ter um teto era suficiente. Nós progredimos e hoje precisamos de muito mais para ser felizes. E a partir de certo ponto, na nossa civilização, nós excedemos. E agora a gente precisa de coisas que, na verdade, não são necessárias. Nós colocamos como necessidade, mas não é necessária. Nesses casos, fica ainda mais difícil alcançar ou se sentir feliz. Parece mesmo um desafio ser feliz. E outras pessoas estão buscando outro tipo de felicidade, mas também ainda externamente, como o afeto de alguém, como ter um companheiro que ame, esteja contigo, com a pessoa até o final da vida. Mas lá, de repente, esse companheiro pode mudar de ideia, a companheira pode mudar de ideia, e aí a gente se torna infeliz. A gente não se sente mais feliz, porque a gente precisa daquele companheiro, ou entende que precisa. Porque, na verdade, precisar a gente não precisa, mas a gente entende que precisa e coloca isso como uma necessidade. Outras vezes também a situação econômica. Ninguém que esteja desempregado vai conseguir se sentir feliz. E não vai adiantar ficar repetindo eu sou feliz, nesses livros de autoajuda, ou pensamento positivo puro e simples. Não que o pensamento positivo não seja altamente positivo para todos nós, mas não uma repetição gratuita
de que eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, não vai se convencer se de fato nós não tivermos aquela conexão real com o estado de alegria. Então a gente vai passar o tempo repetindo o que é feliz, mas não vai conseguir a felicidade. Neste mundo nosso, em que tudo se acaba, a nossa vida no corpo físico é um ciclo que tem início, meio e fim, e tudo que vivemos aqui, inclusive os papéis, eles têm um fim. É difícil sustentar a própria felicidade se ela estiver apenas relacionada com essas coisas. Se nós não tivermos um ponto, pelo menos, que seja interior e que seja eterno, nós iremos variar e nós dificilmente nos sentiremos, ao longo da encarnação, felizes. Porque o amor no relacionamento a dois pode terminar, o que não quer dizer que o amor que norteou esse relacionamento termine, mas o relacionamento pode terminar. Os filhos podem se casar, ir embora, podemos ter perdas de pessoas queridas, o emprego, a casa pode ser perdida, porque tudo tem um limite, né? Tudo tem seu ciclo e tudo se acaba. E no último momento, nem nosso corpo físico, nós não podemos tê-lo eternamente. Um dia teremos que nos despedir dele. E se a nossa felicidade depender apenas disso, vai ser difícil ser feliz. É verdade que tem gente que consegue levar uma encarnação inteira tendo o que deseja para ser feliz e se considerando feliz. Mas mesmo nessas situações, há uma tendência de, ao longo do tempo, a pessoa sentir falta de alguma coisa. Porque nós não ficamos parados, nós continuamos crescendo. Embora numa encarnação só, seja difícil dizer o quanto espiritualmente nós crescemos, mas nós podemos observar mudanças que acontecem nos nossos gostos, nos nossos desejos, nos nossos ideais até. Eles vão mudando com a idade. E não é incomum a gente, a partir de certa idade, olhar para trás e dizer a si mesmo, poxa, fiz tanta questão disso, e não era tudo o que eu pensava. Hoje, eu não faria mais isso, porque eu vi que não é o mais importante. Então, ao longo do processo, nós fomos sendo como que chamados para entender de cada vez mais profundamente o que é felicidade. Ao longo do nosso processo, ainda no corpo físico, nós temos essa convocação. Porque vamos observando e vendo o quanto nos envolvemos com as ilusões da vida, o quanto deixamos o que é importante de lado e terminamos nos afeiçoando ao que não é tão importante assim, ao que é passageiro. E isso é simples da gente observar. Imagine um almoço que a gente está preparando para receber pessoas queridas. E a gente planeja esse almoço, e a gente quer que seja o melhor, e a gente organiza comida, e a gente organiza a casa, e a gente perfuma a casa, e a gente se arruma e faz o melhor que pode, esperando essas pessoas. E quando as pessoas chegam, a gente continua tentando oferecer da melhor forma a comida, preocupado em oferecer os tiragostos, preocupado com se a casa está bem, se isso está bem. Resultado, as pessoas vão embora e a gente não aproveitou nada da companhia daquelas pessoas, porque não soubemos dar importância ao que é importante. Importante era estar ali com quem se ama, conversando, trocando palavras, trocando gestos de afeição, sentindo a presença daquele que amamos. Mas não, nós estávamos ocupadas com o que é superficial. E tem uma passagem no Evangelho de Jesus que ele chama atenção exatamente para isso. Ele é convidado para ir na casa de Marta e Maria. E chegando lá, Marta está arrumando a casa e preparando o almoço. Para cima e para baixo, e vai, e limpa, e pega água, e faz comida, isso e aquilo. E Maria pega, se senta aos pés de Jesus e fica conversando. Aí Marta se indigna e diz, Jesus, mande Maria me ajudar, porque há muitos afazeres, e ela só fica aí sentada conversando.
E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e sofres por muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Então, longe de achar que Maria deveria arrumar as coisas, ele ensinou a Marta que tem coisas que são mais importantes. Tem coisas que são essenciais. Quando Jesus voltaria novamente àquela casa? Para se perder tempo arrumando casa e fazendo comida, em termos de exagero. Então, muitas vezes, aquele que vai à nossa casa, que é nosso amigo, está fazendo uma passagem como Jesus fez nesta passagem evangélica. E nós temos que usufruir da presença, do amor, do afeto, e não ficar perdida nas coisas externas, nas coisas provisórias, que não vão ter importância no final. O que o outro vai sentir falta quando partir? De ter conversado comigo. E não de lembrar, estava tão arrumada a casa de Márcia, a comida estava fantástica. Não, a gente se lembra quando vai visitar amigos, é da conversa, é da alegria, é da integração, é dos gestos afetuosos, é da alegria de ter compartilhado a presença daquela pessoa. Então, essa é uma questão que é de suma importância. Nós podermos viver na nossa vida o que é importante. Poder colocar no devido lugar aquilo que é passageiro, que não deixa de ser necessário, mas não é essencial. Não deixa de ter que ser feito, mas não é a base da vida, nem vai sustentar a nossa felicidade. Porque são coisas provisórias, são coisas formais, são coisas relacionadas à aparência, e não a essência do indivíduo. Então, felicidade é algo que a gente também tem que se educar para sustentar. Que nós temos que estar atentos. Porque, às vezes, a gente se vê, de repente, numa situação e diz, eu sou infeliz, e, às vezes, a responsabilidade é nossa. Os espíritos dizem mesmo que, na maior parte do tempo, somos nós mesmos que somos responsáveis pela nossa infelicidade. Seja pelo nosso gesto, seja pelas nossas ações, seja pela nossa dificuldade de compreender, seja pelo nosso pouco caso, seja porque exageramos nas nossas necessidades. Mas, na maioria das vezes, aqui encarnados mesmo, nós somos mais infelizes porque realmente construímos essa infelicidade. Então, além de ter essa diferença, que é importante, do pensar no que é eterno, do pensar no que é interno, a felicidade também, o conceito de felicidade também, está atrelado à perspectiva do indivíduo. Perspectivas diferentes têm conceitos diferentes, formam conceitos diferentes de felicidade. Nós estamos hoje no corpo físico. Podemos dizer muito bem o que nos faz felizes. Mas ao desencarnarmos, ao deixarmos este corpo físico, passado o primeiro momento de confusão, que sempre ocorre após o desencarne, do lado de lá, a nossa perspectiva é outra. O que nós pensávamos aqui ser uma coisa terrível, do lado de lá pode ter sido um presente. Porque do lado de lá, nós temos a visão mais ampla da vida, não restrita aqui, como uma única oportunidade, como um único problema criado depois que eu nasci. Do lado de lá, não. Eu tenho uma visão geral. Eu vejo as minhas outras vidas. Eu vejo aonde eu quero chegar. Então, eu posso avaliar minhas conquistas e posso ficar muito feliz com o resultado de uma vida que eu aqui achei uma vida miserável, por exemplo. Porque a perspectiva é outra. Lá está incluído a eternidade. Do lado de lá, nós sabemos que esta vida que nos parece tão longa são frações de segundos da eternidade. Do lado de cá, não. Cada segundo nós contamos como se fosse o último. Uma vida para a gente, 90 anos, 100 anos ainda é pouco. A gente precisa viver muito mais. Mas do lado de lá, as coisas mudam. A nossa perspectiva é outra. Então, também, além desse fator, dessa perspectiva, que a gente pode dizer também do ponto de vista espiritual,
Porque se eu me coloco nesta vida como espírito imortal que sou, minha perspectiva também vai ser diferente. Eu não vou fazer julgamentos e tomar atitudes da mesma forma que uma outra pessoa que não se considere um espírito imortal vai tomar. Porque a minha perspectiva é outra. Eu não estou só ocupado em gozar a experiência desse planeta. Eu estou preocupada também em aprender, em progredir, em evoluir. Então, eu vou fazer um balanço nas minhas decisões. Porque essa visão de mundo aqui também, se eu me vejo como espírito imortal, vai mudar as coisas, vai mudar o panorama, vai influenciar nas minhas decisões. E, além disso, ainda tem a cultura. Porque, muitas vezes, o nosso conceito de felicidade só dispara esse sentimento dentro de nós se estivermos agradando o que é coletivo. Então, às vezes, a pessoa passa o final de semana em casa, quando chega na segunda, poxa, foi péssimo o meu final de semana. Eu sou uma pessoa mesmo, foi uma infelicidade, porque não fui para lugar nenhum. Quando, na verdade, essa experiência de ir para algum lugar pode ser uma experiência do coletivo, que pode até ser válido para algumas pessoas, mas não quer dizer que tenha que ser válido para todo mundo. Tem gente que pode ficar em casa, como dizem os jovens, numa boa. Relaxar, dormir um pouco mais, conversar com as pessoas que ama por mais tempo, brincar com os filhos, assistir um bom filme pela televisão, ler o livro que estava querendo ler há tanto tempo e não conseguia ler, enfeitar a casa. Existe uma série de atividades que podem ser altamente gratificantes. Mas, se eu sou influenciada pelo coletivo, um fim de semana desse é uma tragédia. Só será um bom final de semana se eu sair o final de semana todo e hoje ainda postar no Face, né, no Instagram e tudo mais. Aí posta a foto que estava almoçando, posta outra que estava dançando, aí coloca outra que estava fazendo, aí a pessoa se sente feliz. Então, são condicionamentos do coletivo que estão influenciando a minha particularidade da minha vida. Eu posso ficar feliz com isso também, mas será que eu preciso disso? Eu preciso me responder, porque senão eu vou estar apenas repetindo o que está na moda. E o que está na moda necessariamente não vai me fazer feliz. Pode até fazer, mas dificilmente fará. Eu preciso reconhecer os meus interesses pessoais. É por isso que Jung vai dizer que enquanto o indivíduo não se diferencia do coletivo, ele não se torna uma personalidade, porque, na maioria das vezes, termina sem saber o que quer de verdade. E entra no jogo da repetição. O que todo mundo faz, eu faço também. O que todo mundo gosta, eu gosto também. E eu perco a oportunidade de reconhecer a mim mesma, de conhecer a minha singularidade. Porque somos todos criados por Deus da mesma forma. Mas cada um de nós tem uma singularidade. E essa singularidade deve nos distinguir. E é o caminho do nosso processo evolutivo. É essa singularidade que aponta o caminho. Porque evoluir todos nós vamos. Encarnados ou desencarnados, espíritos inferiores ou espíritos elevados, todos nós continuamos o nosso processo evolutivo. Até chegarmos à perfeição, que no nosso entendimento é o limite. Mas até lá todos nós caminhamos. Mas esse caminho que eu tenho que fazer para a minha perfeição, que eu sou impulsionada a fazer para a minha perfeição, tem que ter a minha singularidade. As minhas necessidades especiais, as minhas qualidades, os meus desejos profundos, a minha forma de me relacionar com o divino, de me relacionar com o outro, é diferente de qualquer outra pessoa. Então, eu preciso que essa nota seja expressa na minha vida. Para isso, eu tenho que me recolher e saber em mim mesmo o que é que me faz feliz. O que que tem me movido para que eu me sinta feliz? É meu mesmo? Foi algo que eu trouxe dos meus pais? É algo que a sociedade me impõe? Ou realmente é isso que eu quero? Se for isso que eu quero, vamos em frente. Se for o que os pais ensinaram, o que a cultura ensinou, está na hora de reavaliar.
para saber se essas coisas são realmente aceitas dentro de nós. Porque senão será um ato de falsidade, de enganar a si mesmo, o que prejudica o nosso crescimento. Mas se a felicidade já é tão cheia, né, de detalhes para a gente compreender, avalie a culpa. Hoje todo mundo é contra a culpa. É impressionante. Ninguém quer ser culpado. Todo lugar que você vai tem gente dizendo, fiz isso, mas não me sinto culpado. Fiz aquilo, mas não vou sentir culpa. E a gente fica se perguntando se isso é possível. Porque a gente pensa assim, ora, eu vou dizer a mim mesma que eu não me sinto culpada. E aí a gente tem que se perguntar, se eu não me sinto culpada, como é que vem a ideia na minha cabeça de eu dizer para mim mesma que não vou me sentir culpada? Porque quando a gente não se sente culpada, a gente não vê isso na nossa cabeça. A gente faz e acabou. Só vem na minha cabeça, e eu só posso dizer, eu não vou me sentir culpada quando eu já estou me sentindo culpada. Não tem para onde correr. E aí a gente pensa, é um mal a culpa? Realmente, a culpa, aquela alimentada, assim como o medo, é um dos piores entraves para o progresso evolutivo e para a felicidade. Culpa não foi feita para ser alimentada, mas precisamos ser coerentes. Ela é necessária. Porque se não fosse, os psicopatas seriam um grande exemplo de gente perfeita, porque eles não sentem culpa de nada. Matam, traem, violam, estupram, fazem o que querem. E cadê culpa? Nenhuma. Então, o caso não se trata de você nunca sentir culpa. Se trata do que você vai fazer com este sentimento de culpa que surge. Porque, em algum ponto, ele termina sendo necessário. Porque é ele que vai me avisar que a minha ação não está coerente com a minha consciência. Ou que a minha ação foi uma ação desenvolvida a partir de minha ignorância. Porque quando eu vi o efeito, eu não gostei. Porque às vezes a gente até faz sem saber. Mas depois que a gente vê o efeito, a gente descobre que não era aquilo que a gente pretendia. Paulo de Tarso mesmo, ele conta que ele sabia, né, que ele foi um homem péssimo, que ele fez muita maldade no mundo, que ele perseguiu os cristãos, que ele matou, né, que ele maltratou, que ele torturou. Ele sabia que ele fez tudo isso, mas ele disse, a misericórdia divina me alcançou porque eu era ignorante. Na maioria de nossas ações, nós somos ignorantes. Nós não sabemos, ignorávamos que aquela ação fosse produzir um efeito tão desastroso. Então, o que temos a fazer é reconhecer a nossa ignorância. Então, a culpa, ela apenas sinaliza. Nós temos o mito cristão de Adão e Eva. Está lá, né? É um mito interessante. Como é mito, sendo cristão ou não, está no psiquismo de todo mundo. Existem variações pelo mundo inteiro do mito de Adão e Eva. Eles estão lá no paraíso e, de repente, resolvem comer da maçã que foi proibida. É interessante, porque quando a gente está assim, no paraíso, o que é o paraíso? Se não a irresponsabilidade, no bom sentido, ou seja, não preciso ser responsável por nada, só preciso viver e aproveitar, até um dia que a gente sente a necessidade de usar o nosso livre-arbítrio, de tomar atitudes e decisões. Isso é imperioso para o processo evolutivo. E tomamos. E aí erramos, porque é normal. Quando a gente toma a primeira decisão em nossa vida, quando a gente começa a fazer a primeira coisa que a gente nunca fez antes, nada mais normal do que a gente errar. Então, quando a gente erra, vem aquele sentimento que a gente identifica como culpa, mas é só uma sinalização. Olhe sua consciência, porque não é Deus que nos acusa, nem mesmo o outro tem uma influência tão grande quando nos acusa. A nossa própria consciência que é a grande influência.
Então, quando eu sei que eu cometi um equívoco, eu não preciso me torturar, mas eu preciso ter consciência. E consciência para quê? Para, usando o meu livre-arbítrio, eu aprender com a experiência. Para, usando o meu livre-arbítrio, eu corrigir o equívoco, se precisar de correção. Para eu ter compaixão de mim e saber que eu não sou tão perfeita quanto eu imaginava. Porque muita gente alimenta a culpa porque não se conforma de ter errado. Muita gente fica ali se torturando porque se achava bom demais e não aceita que seja capaz de cometer determinadas coisas. Então, a gente precisa reconhecer que ainda não chegamos. Nosso destino é a perfeição. Mas a gente não chegou em todos os aspectos nessa perfeição. E, às vezes, não chegou ainda em nenhum, ainda estamos experimentando. Por isso, culpa e felicidade são experiências quase opostas, porque a gente não pode conceber alguém que sinta culpa e que seja feliz. A coisa que mais afasta rapidamente a felicidade é a culpa. Então, logo que a gente tenha esse sentimento, a gente precisa conversar com a gente. Da mesma forma que temos que ter compaixão com o outro, temos que ter compaixão com a gente. E nos perguntarmos o motivo. Porque essa culpa também pode ser cultural, pode ser crenças antigas passadas pelos nossos pais, nossos avós, pode ser coisas da cultura, que a cultura naquele momento acha errado e que nem por isso quer dizer que eu também acho errado. Ou seja, de repente, minha culpa pode não ter nem sentido. Pode ser uma experiência como a de um alemão, né? Que depois de saber tudo que o nazismo fez, embora ele nunca tenha sido nazista, mas pelo fato de ser alemão, se sente culpado. Essas culpas não podem ser sustentadas, nem devem. Mas se eu cometi um equívoco contra a minha própria consciência, por ignorância, ou por qualquer motivo que seja, eu tenho que me conscientizar e fazer a correção necessária, como nos ensinam os espíritos. Aprender com aquela experiência e corrigir. No pensamento junguiano, Jung diz claramente, é melhor que o indivíduo assuma sua culpa do que projete nos outros, porque essa é outra condição para se evitar a culpa, projetar no outro. Então, minha vida deu errada porque meu pai não me apoiou na infância. Isso que Hillman vai chamar de falácia. Né? A minha vida não deu certo porque eu moro em tal lugar em vez de morar em tal outro. A minha vida não deu certo porque eu não tenho dinheiro. Então, eu não posso me responsabilizar pelas minhas coisas, aí eu responsabilizo o outro, responsabilizo o externo, responsabilizo os eventos e as coisas, e aí eu me sinto aliviada porque não está comigo. Mas consciência, eu não vou fazer assim. Nunca eu vou poder mudar uma história que eu não consigo ver exatamente como ela é. Enquanto for os outros, o que é que eu posso fazer? Sou refém? Sou uma vítima eterna? Estou na mão das circunstâncias e das pessoas. Mas se eu digo, não, eu errei. Deve existir uma outra forma de fazer, e eu vou procurar essa outra forma e vou fazer diferente. Foi uma experiência, pela essa experiência eu já aprendo a fazer diferente. Aí eu sou uma pessoa adulta. Eu sou uma pessoa coerente, porque aí eu vou mudar a minha história, vou aprender com a experiência, porque também não vou ficar me condenando, nem me torturando. Porque o que a vida pede, o que Deus pede, não é que o indivíduo seja condenado eternamente pela sua falta, nem sequer que seja condenado. O que a vida e Deus pede é que a gente cresça, que a gente aprenda, que em experimentando a gente desenvolva novas formas até encontrar a forma ideal. Existe forma ideal para ser feliz, existe forma ideal para amar, existe forma ideal para perdoar, existe forma ideal para corrigir nossas ações. Tudo isso existe. Nós precisamos exercitar para encontrar essas novas formas. Mas isso tem que passar primeiro pela consciência. Como diz Jung, a gente não muda aquilo que a gente não aceita. Se eu não aceitar que eu tenho algo em mim que precisa ser mudado, como é que eu vou mudar?
Pode milhões de pessoas me dizer, posso fazer anos e anos de terapia, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra será capaz de me fazer mudar se eu não consigo aceitar. Vai ficar aquela eterna discussão. Eu vou recorrer à projeção, achar que é o psicólogo que não serve, o terapeuta que não serve, o psiquiatra não serve, o remédio não funciona. Todo mundo vai ter culpa, menos eu. Então, culpa a gente pode entender como responsabilidade, no sentido de responder às nossas ações, às nossas escolhas. Foi legal, deu legal, que bom. Ótimo. Deu errado, vamos corrigir para dar certo. Isso com a gente e isso com o outro. Para que possamos entender que a nossa vida está em nossas mãos. Que quando a gente se apega a uma culpa, tem muitas outras histórias no meio. A gente não quer reconhecer que tem dificuldades. A gente não quer reconhecer que precisa ajuda. A gente quer se colocar no lugar de vítima e, com isso, manipular todo mundo em torno da gente, porque aí a gente chega sofrida, com uma culpa danada, e chora e se lamenta e não sai daquilo. Para a economia da vida, culpa é uma tragédia. Só deixa dividendos, só deixa prejuízo. A culpa só serve como aquele instrumento que vai despertar a minha consciência. O que eu fazia e não achava errado, de repente eu começo a achar, significa que eu mudei. Eu posso uma vida inteira repetir um comportamento e lá um belo dia aquele comportamento começa a me incomodar. Começa a surgir uma culpa, eu mudei. Não é? Meu psiquismo mudou. Meu nível energético melhorou. Então, aquilo eu já não posso mais aceitar em mim. Então, eu preciso olhar isso de frente. O que é mesmo que está me incomodando? Qual a forma que eu posso fazer e sentir-me em paz com minha consciência? Porque felicidade é uma forma de estar em paz com a consciência. Ninguém que tem a consciência atormentada consegue ser feliz, nem consegue ter paz. Então, a gente precisa dialogar, e um diálogo interno, porque não tem nada a ver com o outro. Quando eu estou definindo minhas responsabilidades, estou estudando como resolvê-las, o outro não tem nada a ver. O outro pode apenas, se for uma pessoa amiga, compreensiva e pensar como eu, pode me ajudar conversando, partilhando, mas todo o processo é meu. Sou eu e Deus. Sou eu e Jesus. Essa conversa é de fórum íntimo. Não é para ninguém mais participar. Porque eu preciso encontrar em mim qual o modelo verdadeiro para minhas ações. Qual o modelo de justiça que eu aceito neste momento evolutivo. Porque dependendo do meu estado evolutivo, também eu vou ter diferentes formas de justiça na minha mente. Mas nesse momento, qual é o padrão que eu possa alcançar? Porque muitos falarão de justiça e de injustiça em torno de nós. O cenário político, o cenário econômico, todas aquelas coisas misturadas, os filhos com as ideias diferentes da geração anterior. Quando chega esse balaio de gato, como é que eu me coloco e me posiciono? Eu tenho que saber como essas coisas repercutem em mim. E o que dessas coisas tem importância. Qual o caminho que meu momento evolutivo me permite traçar, me permite seguir. Porque não vai importar. Eu não posso fingir que tenho uma compreensão que ainda não tenho, porque não vai dar certo. Eu também não vou suportar me comportar de uma forma inferior àquela que eu já adquiri pela minha visão. Então, eu tenho que ser coerente comigo. Eu tenho que me perguntar o que é justo para mim. E em justiça para mim é o caminho. Isso é integridade. Isso é possibilidade de ser feliz. Isso é libertar-se das algemas da culpa. Que culpa não foi feita para permanecer com ninguém. É somente com uma dor
um sinal, um despertamento, e é uma forma de dor. A culpa é uma forma de dor, porque sinaliza algo. Então, vamos resolver e nos libertarmos, porque viemos para este mundo para sermos felizes, dentro dos limites deste mundo, porque em outros mundos e no mundo espiritual, a felicidade será diferente, será mais duradoura. Aqui, ela é um tanto quanto instável, mas não se nós colocarmos os nossos maiores desejos, os nossos maiores investimentos no que é eterno. O amor de uma pessoa, o amor que sentimos por alguém é eterno. Mesmo que num dado momento, aquele papel no qual eu me envolvi com aquela pessoa, seja de esposo, de mãe, de filho, não possa continuar. Porque às vezes um se cansa do papel do casamento. Os filhos seguem sua vida, vão morar em outro país. Então, os papéis podem mudar, mas o afeto não vai mudar. Eu posso continuar amando aquela pessoa que foi meu marido durante um tempo e que depois se separou, nada me impede de continuar amando. Na verdade, nós continuamos amando. Nós mentimos para nós mesmos porque estamos com raiva. Mas quando a gente não ama, como é que a gente vai sentir raiva? Quando a gente é indiferente a uma pessoa, quem liga para o que outra pessoa faz ou deixa de fazer? Na verdade, a gente continua amando. Agora, não é mais daquela forma. O outro não quer mais daquela forma. Então, a forma passa, mas o amor permanece. Se eu me envolver mais profundamente com o amor que eu sinto por aquela pessoa, ou for agradecida essa pessoa por ela ter despertado em mim a capacidade de amar, quando ela se for com relação ao papel, eu vou permanecer com o amor que eu fui capaz de sentir. E que essa pessoa me ajudou a manifestar. Então, o que é eterno vai permanecer. O papel pode mudar. Amo uma pessoa ligada a mim, um filho, desencarna. O amor acabou? Não. Acabou a forma ali de junto, como filha, como mãe. Mas o amor não acaba. Então, nosso investimento no que é eterno e no que é essencial nos liberta da culpa e nos ajuda a sustentar o sentimento de felicidade diante da vida, com ou sem adversidade. Então, o que eu desejo para vocês, além de um bom fim de semana, mas principalmente, é que vocês possam meditar sobre o que é eterno, sobre a passagem de Jesus com relação a Marta e Maria, e ir construindo e separando dentro das suas próprias almas e dos seus próprios psiquismos o que é essencial para vocês nesse momento. E coloque esse essencial exatamente no lugar que ele merece, que é em cima e brilhando, para que você não se esqueça e que para todos que se encontrem com vocês possam perceber. Obrigado. Boa tarde. Boa noite, né?